Olá, famílias, tudo bem? Estou aqui para apresentar para vocês e contar sobre a nossa intencionalidade pedagógica ao preparar o quinto kit pedagógico para as nossas crianças do SEMEI Rosi Terezinha Biali. Escolhemos como campos experiências para esta vez o campo escuta, fala, pensamento e imaginação e o eu, o outro e o nós. Com esses dois campos experiência, nossa intencionalidade é trabalhar com o nome da criança e com o significado que esse nome tem para a criança. Como nos kits anteriores, nós selecionamos os mesmos campos experiências para as crianças dos maternais e do pré. Porém, a gente diferencia os objetivos que a gente espera com cada uma delas. No caso dos maternais, é trabalhar justamente esse nome da criança, que esse nome ele tem uma representação escrita, que este nome representa algo para a criança como a sua identidade. Por isso a gente trouxe o campo de experiências, o eu, o outro e o nós. Já para as crianças do pré, elas já se reconhecem pelo seu próprio nome, elas apenas precisam agora entender que este nome também pode ser representado pela escrita e não só o nome, mas a pessoa pode ser representado pelo seu nome escrito. Então, para isso, nós também temos como objetivos para o pré o trabalho com a escrita do seu nome. Então, vejam que a gente diferencia de acordo com o desenvolvimento de cada faixa etária. Os direitos de aprendizagem e desenvolvimento são direitos que nós precisamos garantir para as crianças, independente das situações, independente das propostas, nós precisamos garantir todos esses direitos: o de explorar, o de participar, o de conhecer-se, o de expressar, o de conviver e de brincar. E eles vêm expressos em cada proposta que a gente prepara para as crianças, em cima do nosso objetivo com os campos de experiências. Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho o kit do maternal e depois o kit do pré. E depois vou comentar um pouquinho mais do álbum de figurinhas que está indo novamente para casa, né? Temos novidades aí, os colegas de turma, né, para conhecer, para relembrar. Então, eu vou falar um pouquinho de cada coisa. Para o maternal, como a gente quer trabalhar essa questão da criança começar a entender que essa palavra escrita, esse nome escrito representa as pessoas, a gente trouxe, né, como uma primeira prática, a brincadeira com a lanterna mágica que vocês estão recebendo no kit. Então, nessa lanterna mágica, que basta a criança, né, colocar ali entre o plástico e aquele papel preto a lanterna com papel branco, ela vai encontrar desenhos e vai encontrar o nome dela escrito. Então, ela tem que identificar o nome dela escrito e, para isso, ela pode usar o crachá que ela está recebendo. Qual que é o nosso objetivo com esta proposta? Nessa faixa etária, as crianças do maternal começam a diferenciar o que é desenho do que é escrita. Então, é o início, né, dessa diferenciação entre a representação por desenhos e a representação pela escrita. Isso é o início do processo já de alfabetização. As crianças, no início da alfabetização, elas precisam compreender que a escrita representa coisas, representa pessoas, representa sentimentos, e o nome para elas tem um significado único. O significado para nós, né, ele demonstra a nossa identidade, ele é carregado de significados. Ele não, quando a gente fala sobre uma criança, o nome de uma criança, o nome do nosso filho, por exemplo, a gente não mentaliza apenas a silhueta do nosso filho, como que é o rosto, o cabelo, mas a gente também se refere ao nosso filho, como ele é no jeito de se portar,
se ele é alegre, se ele é brincalhão, se ele se expressa, ou se ele é mais quieto no canto dele. Então, esse nome ele é carregado de significados. E é isso que nós temos que trabalhar com as crianças do maternal e estender esse trabalho para o pré, né? E já ir avançando para a questão do registro escrito. Então, é isso que nós queremos e nós temos como objetivo, como intencionalidade pedagógica, ao ter preparado essa proposta com os nomes. Então, a primeira brincadeira é a lanterna mágica. Então, é as crianças encontrarem o nome delas e pode ser usado como apoio o crachá que nós estamos enviando. Então, elas podem brincar diversas vezes, pode deixar à disposição das crianças, elas não precisam devolver esse material para nós. E se vocês tiverem à disposição, né, outros plásticos aí transparentes, vocês podem também fazer com o nome das pessoas da família, com letrinhas, né? Também dá para mudar esse plástico e fazer outras propostas, tá? A próxima, o próximo contexto aí de aprendizagem é trazer de novo aquela lanterna que eles brincaram no kit anterior, que o maternal brincou no kit anterior, que eles montaram com o rolinho de papel higiênico com a ajuda da família. Vocês lembram, né? Então, agora a proposta é que a família faça uma frente para a lanterna que esteja escrito o nome da criança, para que ela brinque de projetar o nome dela na parede, no chão, no teto, né? E isso vai ser bem interessante porque aparece o nome bem grandão e elas vão ficar fascinadas. É uma forma delas observarem o nome delas escrito, começar a identificar que letras fazem parte do nome delas. Nesse caso, ali na foto, até foi colocado um coraçãozinho, né, junto. É importante que vocês escrevam somente o nome da criança, tá? Para elas começarem a focar nesse nome escrito. Para elas começarem a entender que onde estiver escrito daquela forma, é o nome delas que está escrito. Futuramente, elas vão começar a entender que quando vocês, pais, colocam uma identificação na agenda, colocam uma identificação nos lápis dela com o nome delas, elas vão saber que aquele material é pertencente a ela, por conta de que ali está escrito o nome delas. Vamos para o próximo folha. Aí a gente vem para a construção do boneco graveto. Qual que é o objetivo maior do boneco graveto? É que as crianças deem um nome para esse boneco, porque esse boneco vai virar um brinquedo na mão delas e elas vão brincar o tempo todo com esse boneco. Elas podem brincar de faz de conta, de teatrinho, de casinha, enfim, elas vão poder brincar com esse boneco. E para trazer esse nome como identidade, a gente quer que as crianças deem um nome para esse boneco e se refira a esse boneco pelo seu nome. E depois vocês podem brincar até de escrever o nome dele. Aqui, inclusive, tem um espaço, tá? Aqui, inclusive, tem um espaço para que vocês escrevam para a criança o nome que ela escolheu para o boneco, tá? Elas não vão conseguir escrever agora. Então, vocês, adultos, podem escrever na frente delas o nome do boneco, porque é importante também que elas observem a escrita, né? A função da escrita é uma das primeiras coisas que a gente começa a trabalhar com as crianças na educação infantil. E quando ela observa pessoas que já se apropriaram da escrita escrevendo, elas vão enxergar que é uma função para aquela escrita. Então, vocês podem narrar para elas, dizer para elas, ó, aqui tem um espaço para a gente escrever o nome do seu boneco. Vamos escrever? Aí vocês mesmos podem escrever dizendo, por exemplo, se ela escolheu Saulo para o nome do boneco, né? Vocês podem ir falando Saulo e escrever, tá? E para elas já perceberem também, perceberem vocês como adultos competentes para o uso dessa escrita. Então, como que se constrói esse boneco graveto? Então, do que vocês vão precisar? Vocês vão precisar de gravetos,
de lã, né? A lã está indo no kit, vocês receberam no kit, junto com um graveto, né? Essa lã tá enrolada, então tem algumas cores de lã para vocês fazerem a roupinha ali, como tá na imagem, o cabelinho, tá indo os olhinhos, né? Para vocês colocarem junto com as crianças. E vão precisar de uma tesoura ali, logicamente, para cortar o graveto, né? Se precisar, e os pedaços de lã. Então, a gente sugere aqui que tal fazer um passeio onde tem árvores para coletar diversos gravetos? Então, se vocês não tiverem acesso aí a algum quintal em casa, ou aí, né, no condomínio onde vocês moram, vocês podem ir em algum espaço na frente do condomínio, numa praça próxima, e junto com a criança coletar esses gravetos para fazer esses bonecos. Vocês não precisam fazer somente um, né? A gente está propondo de fazer um e escolher o nome dele. Mas se vocês quiserem de fazer diversos modelos, fazer a família toda, né, vocês podem ficar à vontade. Talvez agora os gravetos estejam, né, meio úmidos, né, por conta da chuva, né, que caiu desde ontem, de antes de ontem, aliás. Então, vocês podem esperar um pouquinho, né, dar uma secada ou coletar agora por esses dias e deixar secando, né, para que ele não venha quebrar durante a construção. E embaixo aqui, né, a gente coloca a questão do registro, né, que nós pedimos para que vocês acompanhem, né, essas propostas das crianças e que possam ir tirando fotos, né, junto, né, se vocês tiverem essa possibilidade. E relatar como que foi, né, essa experiência com o nome da criança, com o boneco graveto, nos contar que nome que foi escolhido, que a criança escolheu para o boneco graveto, né? Essa relação da criança com o nome dela, ela se reconhece, né, pelo seu nome, ela tentou entender um pouquinho, pelo menos que esse nome ali representa ela já entende isso, né? Porque nós temos crianças que já estão há algum tempo no CMEI. Então, ela já se reconhece naquele crachá, que aquele nome ali é a representação dela. No início, a gente até coloca no crachá a foto da criança, né, para que ela faça essa referência, né, porque a gente faz muitas brincadeiras com esse crachá, porém com o crachá da turma toda. Então, a gente brinca de procurar o crachá do amigo, a gente brinca de procurar, busca o tesouro, né, esconde os crachás no pátio externo e a gente vai procurar o crachá com o nosso nome. No início, elas precisam dessa imagem dela junto com o nome delas, para elas entenderem que aquele nome é o nome delas. Mas com o tempo, por exemplo, as turmas do pré estão recebendo o crachá já sem a foto, né? Para que as crianças, porque elas já começaram a entender isso, né? E ali a gente está focando na questão da escrita de fato do nome. Então, com o tempo, elas precisam entender nessa construção, nessa alfabetização, que só o nome basta para representar ela. Não precisa ter a foto e o nome. Então, com o tempo, ela vai entender isso. Aí a gente tira a foto do crachá e deixa só o nome, tá? Mas isso é com o tempo. Mas todas essas atividades que a gente mandou, né? Essas brincadeiras com o nome da criança, identificar os materiais dela na frente dela, dizer, ó, eu tô escrevendo teu nome aqui, né? Usar o nome dela como uma função social é o que vai ajudar ela a entender que aquele nome representa ela. Então, se vocês puderem registrar todo esse processo, nos contar como que foi, nós precisamos muito, né, saber como que estão as crianças. Aí vocês podem enviar para nós pelo WhatsApp da diretora ou pelo e-mail cmeirosibialha@hotmail.com, que a gente vai estar passando para as professoras, tá bom? E agora vamos para o kit dos prés. Então, aqui estamos com o kit pedagógico dos prés. Então, como eu mencionei anteriormente, são os mesmos campos de experiências, porém, o objetivo para o pré é a criança de fato identificar que aquele ali é o nome dela escrito, né? E que ela comece a fazer tentativas de escrita do nome dela. Vai ter criança que já sabe escrever o nome dela sem o auxílio do crachá. Vai ter crianças que vai precisar copiar do crachá. Vai ter crianças que não entendeu ainda que aquilo ali é o nome dela. Então,
Com essas práticas, a gente vai ajudar as crianças a compreender esse processo da escrita. Então, a primeira brincadeira que nós propomos para elas é brincar de caça aos nomes. Então, vocês vão. É uma brincadeira que dá para fazer à noite, né? Para a gente poder usar a lanterna do celular, ou uma lanterna comum mesmo. E vai precisar colar o nome das pessoas que vão brincar na parede, né? Para daí procurar com a lanterna. E caso só tenha uma pessoa para interagir com a criança, vocês podem escrever o nome de pessoas da família que são chegadas, bem chegadas, né, da criança, para que ela possa também ir reconhecendo o nome das outras pessoas. Então, uma pessoa da família, um adulto, escreve ali nas tirinhas de papel que a gente enviou no kit aí que vocês receberam, escreve o nome das pessoas que vão fazer parte da brincadeira. Aí vão colar na parede e aí vão brincar de caça aos nomes. Então, primeiro a criança, né, pega a lanterna do celular, ou uma lanterna comum, e procura nas paredes aonde que está o nome dela. E para isso ela também pode usar o apoio do crachá, porque nem todas as crianças reconhecem o nome delas escrito, tá? Por isso é importante que nas tiras de papel vocês escrevam como está no crachá, né, com as letras todas maiúsculas, né, como tá nessa foto, né? Então, com as letras sempre todas maiúsculas, como está lá exatamente lá no crachá, que é a primeira letra que a gente costuma usar para as crianças quando elas começam a aprender a escrever, tá? Que são as letras que a gente chama caixa alta, tá? Essa é a primeira brincadeira. É importante nessa brincadeira de caça aos nomes que vocês brinquem várias vezes disso, porque é uma brincadeira que vai fazer a criança identificar o nome dela escrito. Então, vocês podem brincar diversas vezes com as crianças, quando tiver outras pessoas na casa, né? Vocês podem fazer essas brincadeiras diversas vezes, tá? Aí, como uma segunda proposta, nós temos aqui: você consegue encontrar as letras do seu nome com a lanterna mágica? Então, nós estamos enviando a lanterna mágica, que é ali um plástico que tem um papel preto dentro e tem uma lanterna. Quando se coloca essa lanterna dentro do plástico, elas vão enxergar diversas letrinhas do alfabeto, que estão todas as letras do alfabeto. Então, com as crianças que precisam da ajuda do crachá, vão usar o crachá e vão procurar todas as letrinhas que fazem parte do nome delas. E aí vocês podem ajudar, né? Que às vezes a criança vai tentar identificar uma letra que não é aquela letra, né, do nome dela. E aí vocês podem brincar também da criança encontrar, vocês podem ir falando o nome das letras, né? Isso é uma coisa que a gente faz bastante. Quando a gente vai falar das letras do nome, a gente sempre fala o M, o L, o H. Isso vai fazer a criança chamar as letras pelo nome correto das letras, tá? E vocês podem brincar, então, de procurar as letras do nome daqueles que participaram ali da brincadeira do caça aos nomes. Vocês podem brincar com a lanterna mágica de procurar as letrinhas do nome do irmão, da mãe, do tio, do avô, da avó, enfim, vocês podem. Essa brincadeira aí, esse brinquedo para elas aí vai estar disponível para sempre que que ela quiser brincar. E aí, sempre quando tiver um adulto junto, né, e nomeando corretamente as letras, e principalmente, né, ela entender que existem somente algumas letras do alfabeto que escrevem o nome delas, porque a primeira ideia delas, quando elas entendem que a escrita é feita com letras, é que elas podem jogar um monte de letra lá que ela está escrevendo uma palavra. Essa é a primeira ideia da criança. E não, né? Para escrever determinadas palavras, a gente usa determinadas letras. Então é isso que ela vai começando a entender, que o nome, para escrever o nome dela, tem que ser aquelas letras e naquela ordem. E é importante que vocês não precisam ficar focando na primeira letra do nome das crianças. A gente aprendeu isso, né, quando a gente foi alfabetizado,
né? A gente sempre aprendia a primeira letra do nome, daí depois as vogais, daí depois. Não é necessário fazer essa separação na educação infantil, né? Relembrando, a gente não trabalha com a sistematização da escrita na educação infantil, ou seja, a gente não trabalha com a junção das letras, a classificação das letras em vogais e consoantes. A gente trabalha com as letras e com a escrita no geral e com uma função social. Neste caso, o nome da criança que tem uma função social, que representa a criança, tá? Então, por isso que a gente trabalha muito com o nome na educação infantil, porque o nome tem um significado, tem uma função social, que é representar as pessoas, tá? E essa aprendizagem ela é recheada de significados, como eu disse anteriormente no vídeo. Ela não representa apenas a pessoa no físico, mas ela é carregada de sentidos, né? De como aquela pessoa de que lembranças aquela pessoa traz para você. Então, o nome ele é carregado de significados e por isso a gente tem que explorar muito o nome da criança, tá? Então, elas podem brincar muitas vezes ali com a lanterna mágica e não precisa focar só na primeira letra. As crianças podem aprender o nome de todas as letras, tá? Podem buscar ali todas as letras do nome. E muitas vezes as crianças elas nem focam na primeira letra, mas elas vão focar lá na letra do meio, na última letra do nome delas. Então, assim, essa escolha da primeira letra do nome, né, foi em uma dada época que a alfabetização era pensada dessa forma, né? Que a gente aprendia primeiro as letras, depois as sílabas e depois os textos. As palavras e depois os textos. E hoje a gente usa uma concepção bem diferente, que é essa concepção de que a escrita está presente na sociedade e a criança já tem contato com ela. E é a partir dessa escrita que a gente parte para inserir esse conhecimento socialmente, historicamente conhecido construído pela sociedade. Depois disso, a gente traz aí a linguagem musical, tá? Para trabalhar aí com as crianças, o nome delas. E nós temos aí a neta de uma professora, da professora Rosemary, que se dedicou aí para ensinar essa musiquinha. A gente trabalha muito com a musiquinha para trocar o nome e colocar o nome da criança dentro da música, né? Porque daí ela vê também um significado ali para o nome dela. Então, a Sofia, está aí o link, vocês clicam nesse link ou digitam esse link aí no navegador de vocês e vai aparecer a Sofia cantando, ensinando como é que canta essa música e mostrando aí como que troca pelo nome, tá? Então, no caso aqui, onde tem o tracejado, né? Ali pede, escreva seu nome na linha. Então, é para criança fazer essa tentativa da escrita do nome dela. Nem que para isso ela tenha que usar o crachá que foi enviado. Ela pode usar esse crachá, né, para pôr ali em cima e ir copiando letra por letra. Tá? Não precisa fazer tracejado para elas, porque pode sair sim torto, um pouquinho torto, não tem problema. O importante é que ela comece a copiar esse nome dela, mas não copiar assim sem um significado. É escrever o nome dela para pôr lá no final de um bilhete, é escrever o nome dela para identificar algum material dela, né? Alguma atividade dela para entregar para as professoras. Então é importante que elas escrevam muitas vezes o nome delas, mas sem aquela cópia, aquele tracejado que a gente aprendeu quando a gente foi alfabetizado. É escrever o nome dela quando tem um real significado, mandar uma carta, mandar um bilhete para a professora, identificar sua atividade, suas coisas, sua agenda, enfim, escrever esse nome com um significado. E nesse caso aí é da música. Essa música é bem bonitinha, vocês vão adorar conhecer a Sofia e aprender essa musiquinha. Tá bom? E a outra proposta para o pré é esta parlenda, né? Quem quiser saber meu nome, dê uma volta no jardim, que meu nome está escrito numa folha de jasmim. Pois bem, aí o convite é para a criança ver o que é um jasmim de fato.
E ele é muito cheiroso, né? Como a gente colocou ali, mas tem gente que não gosta do cheiro, enfim. Mas, caso você não tenha, vocês não tenham acesso a um jasmim no jardim de vocês ou num jardim perto de casa, vocês podem pesquisar na internet imagens dessa flor e ir mostrando para a criança, tá? Que isso também é bem válido. A proposta é que elas observem bem cada detalhe, cada pétala, as folhas, né? Como que são, existem vários tipos de jasmim. Aí depois disso, né, baseado nessa quadrinha, é que ela desenha uma folha do jasmim nesse espaço em branco. Nesse espaço em branco, ela desenha a folha de jasmim e dentro da folha de jasmim escreva o nome dela. Então, é mais uma forma, né, de trabalhar a escrita desse nome, com um significado que é através da interpretação dessa quadrinha. E aqui a gente coloca, né, um aviso aí para as famílias, para que vocês possam devolver esses 2 registros aí para nós. Se vocês puderem escrever para nós ali no cantinho se a criança usou o crachá para escrever ou se não precisou usar, se ela precisou que alguém escrevesse ali junto com ela. Então, escrevam isso para nós, que isso é bem importante, que daí a gente precisa saber em que pé que está a aprendizagem de cada criança em relação à escrita do nome. E isso vai nos ajudar muito. A gente pede aí para que vocês levem na próxima entrega de kits, ou envie fotos, né, dessas atividades aí impressas para o e-mail nosso, semeirrosebialha@hotmail.com, ou para o WhatsApp da diretora, tá? É importante que, se vocês puderem enviar até antes da próxima entrega de kit, como a gente está escrevendo os pareceres das crianças, a gente já pode pôr essa informação lá, tá? Se a criança já está conseguindo escrever o nome sozinha, com a ajuda do crachá, com a ajuda de um adulto, tá? E se ela já reconhece o nome dela, que aquela palavra significa o nome dela. Então, é bem importante a gente saber disso. E junto, né, com os kits, está indo também o álbum de figurinhas, tá? Eu trouxe aqui o álbum do maternal único, mas cada turma tem o seu álbum, tá? Eu vou pular aqui as páginas, porque eu quero mostrar para vocês a proposta deste mês, que é justamente os colegas. A gente já tem reforçado essa questão do nome das pessoas, né, nos álbuns anteriores, nas páginas anteriores. Então, a gente sempre colocou ali o nome, ó, em caixa alta, em letra maiúscula, para que pudesse ler. Esse álbum, ele trabalha muito com a questão da escrita, né? Se vocês fizerem a leitura para a criança do que está escrito e passando o dedinho embaixo para mostrar para elas qual é a palavra, a frase que vocês estão lendo, isso também ajuda bastante elas a entenderem que a escrita é feita com letras, né? E que cada nome de pessoa diferencia de uma para outra. Alguns nomes são iguais, mas algumas pessoas têm 2 nomes, como é o caso da Maria Cláudia aqui. Algumas crianças lá têm 2 nomes, então a gente colocou no crachá e no álbum os 2 nomes. Então vem aqui agora, né, quem são as crianças de cada turma. Aqui no caso é um maternal único, cada turma vai receber o teu. Então vejam que a gente escreveu também o nome aqui, né, em letra maiúscula, caixa alta, para que vocês também reforcem para as crianças qual o nome dos coleguinhas da turma, tá bom? Para que eles comecem a reconhecer também o nome dos amiguinhos. E quando chegar no nome deles, né? Por exemplo, meu nome é Luísa. Então, olha, chegou a tua foto. O que será que está escrito aqui? Vamos olhar ali no crachá? Será que é igual? Né? É Luísa, é o teu nome, então é a tua foto. Então é importante que vocês, quando chegar no nome ali dos filhos de vocês, que vocês ressaltem ali, façam essa comparação com o crachá, né? Como que tá escrito no crachá, né? Com as brincadeiras que já foram feitas com o nome, tá? Para ver se não tem nenhum outro coleguinha que tem o mesmo nome, né? Porque nós temos muito isso no CEMEI. Então, por exemplo, aqui nessa página nós já temos, né, 2 Miguel. Então, eles também vão começar a reparar que existem outras pessoas com o mesmo nome que o deles. E que, às vezes, o nome do amiguinho escreve igual.
né? Então isso é bem interessante quando eles se dão conta que no começo eles começam a querer pegar o crachá deles, né? Mas quando a gente tira a foto, por exemplo, do crachá, eles ficam, mas qual será desses dois Miguel que é o meu nome? E depois eles chegam à conclusão de que tanto faz, qualquer um dos dois crachás, né, vai ser o deles, porque o nome deles escreve com as mesmas letras e na mesma ordem. Então vejam que são aprendizagens em relação à cultura escrita que as crianças vão tendo a partir de brincadeiras, a partir dessas propostas com significado, porque como eu disse lá no kit anterior, se vocês não assistiram o vídeo do quarto kit pedagógico, assistam que eu expliquei com mais profundidade essa questão da aprendizagem da linguagem escrita, mas existe uma série de mecanismos, né, na questão do pensamento da criança que ela precisa compreender antes de fazer essa sistematização da escrita, do qual alguns pais vêm nos solicitar. Essa sistematização da escrita, que é mostrar como que funciona de fato ali a língua escrita, né? Que se juntar tal sílaba com tal sílaba dá tal palavra, que se juntar algumas palavras da frase, enfim, essa sistematização da escrita só vai acontecer lá no ensino fundamental. Então, antes disso, a criança precisa muito entender que existe a linguagem escrita, que ela tem uma função na nossa sociedade e que ela precisa trabalhar com coisas que tenham a ver com o cotidiano dela. E uma delas que a gente trabalha muito na educação infantil é o nome da criança. Então, se as crianças entenderem até o final do pré-2, né, que é quando a criança está lá completando 6 anos de idade, que é, é com letras que se escreve as palavras, que o nome delas é escrito de tal forma, que o nome dos amiguinhos também é escrito com letras, isso já é a aprendizagem esperada para a educação infantil. Lógico que, de acordo com o que a gente vai trabalhando, muitas crianças já vão chegando à conclusão de que, por exemplo, Miguel, que o Mi do Miguel, quando eu vou escrever o meu Mi do meu Miguel, do meu nome Miguel, eu uso o M e o I, né? Então, talvez com o tempo, se a criança for escrever de memória, ela vai achar que Miguel, né? Ó, eu tô escutando o som da letra U, mas não é U, o L também no final tem esse som. Então, tem crianças que vão estar mais adiantadas e que vão perceber essa questão e vão, inclusive, fazer tentativas de escrita de palavras. Então, e é o que a gente quer, que elas tentem escrever, que elas tentem escrever o nome delas, que elas consigam identificar a escrita de palavras aí por aí, perguntar para vocês, mãe, o que que tá escrito aqui? Pai, o que que tá escrito aqui? Vó, o que que tá escrito aqui? Quando a gente lê história para elas, que ela vê a gente olhando para aquelas letras e lendo o que está escrito ali de fato, que ela compreende que aquelas letras representam uma história, né? Então, é isso que a gente precisa que as crianças da educação infantil aprendam. O que significa essa escrita para a nossa sociedade? Qual é essa função? Com que se faz essa escrita? Para daí lá no primeiro ano do ensino fundamental e segundo ano do ensino fundamental, que elas vão ter 2 anos para trabalhar essa sistematização da escrita, elas aprenderem a escrever corretamente, né? Como é o nosso português. Entendido, então, esse recado que eu queria passar para vocês, né, em relação ao quinto kit pedagógico. Quero dizer que eu continuo ali disponível no e-mail semeirositeresiabialha@hotmail.com, recebendo as propostas, os registros de vocês e alguma dúvida caso vocês tenham. E a diretora Priscila também, presencialmente, pode lhes atender quando há entrega de kits pedagógicos, para tirar ainda qualquer dúvida que fique. Tudo bem? Então, um abraço para todos, saudades, e fiquem todos bem.